sequência, então, hoje a Tribuna Livre está a cargo do senhor Ademir Barbosa Júnior, líder religioso, que fará uso da palavra para abordar a discriminação às religiões de matriz africana no município. Mesmo dispõe da tribuna pelo tempo de até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores. Agradeço a todos a presença aqui nesta manhã. Pela segunda vez estamos nesta casa, hoje protocolado o ofício pelo gabinete do vereador Forrest, no ano passado pelo vereador Ivan Nates, quando viemos convidar a todos para o Fórum Catarinense de Umbanda, que aconteceu na Universidade Regional de Blumenau, que nos deu muita alegria, um momento de espaço e discussão interreligiosa. No entanto, o objetivo de hoje é um pouco mais triste, e por isso pedimos ao vereador Forrest este momento, e fomos acolhidos pelo seguinte: temos tido, neste que é um Estado laico, e no Estado laico religião também é uma questão de cidadania, temos tido historicamente uma série de questões discriminatórias, país afora. E recentemente, nesta cidade, a tenda de Umbanda Iansã Matamba e Caboclo Jiboia, que é dirigida por mãe Carol de Iansã, minha esposa aqui presente, e tantos irmãos que nos assistem, que não puderam estar em virtude de horário de trabalho, mas acompanham pela TV, nós tivemos um convite do Colégio Luiz Delfino para falar sobre Umbanda na disciplina, na aula Ensino Religioso, nos termos da lei. Lei que define o conteúdo da disciplina e leis 10.639 e 11.645, todas elas federais. Um jornal da região, do município, melhor dizendo, o Blumenauense, fez uma matéria isenta, uma matéria enaltecendo o trabalho da professora e da escola pela cultura de paz, pelo diálogo interreligioso. Para nossa surpresa, alguns cidadãos compartilharam estas matérias, as páginas da matéria, de forma pejorativa e criminosa, tanto que tais compartilhamentos provocaram um boletim de ocorrência, um registro no Disque 100, que também trata da questão de preconceito e ódio religiosos, e um encaminhamento para o uso desta tribuna. Além disso, no próximo dia 21 de agosto, na Praça Doutor Blumenau, nós teremos uma manifestação pela paz. Mais do que uma manifestação contra a intolerância religiosa, é uma manifestação pela paz. Porque mais do que tolerados, nós queremos ser respeitados, inclusive enquanto falamos. Além disso, gostaria de lembrar aos senhores vereadores que, embora ainda em Blumenau não tenhamos tido registro de crimes, além desses que são feitos pela internet, nós, enquanto pais, não permitimos que nossos filhos tivessem acesso à escola durante 2 semanas por medo de agressão. Por quê? Se os senhores e suas assessorias pesquisarem, verão que é muito comum no país crianças das religiões matriz africanas serem apedrejadas à porta da escola, serem discriminadas, nossa teologia e nossas formas de culto serem ditos em vários segmentos religiosos que somos demoníacos, que Exu é do mal, que Pombogira separa casal. Então pensamos assim: da mesma forma que um católico romano estuda a reforma protestante para dar uma aula, é dever de todo professor e de todo cidadão saber sobre o que está falando. Assim como uma escola, e aí enaltecemos mais uma vez o trabalho da professora, visita templos religiosos de denominações diversas, museus de artes sacras, enfim, por que não visitar exatamente nossas casas religiosas para que o preconceito ao menos diminua? Cito alguns exemplos que espero não ver em Blumenau. Além da menina Caliane, que levou uma pedrada no passado no Rio de Janeiro, tivemos recentemente no estado desta federação uma casa invadida e quebrada, uma casa religiosa, como muitas têm sido quebradas, e uma bandeira branca, símbolo da nação Angola e símbolo de paz, foi retirada, e a haste dessa bandeira foi colocada no ânus do sacerdote como uma forma de protesto. Vale lembrar aos senhores vereadores que prestaram mais atenção quando eu disse a respeito desse gesto grotesco, que muitos dos cidadãos que assim o fazem em nome do Mestre do Amor, o Mestre Jesus, e que eu me lembro até hoje, Jesus se voltou apenas contra os fariseus e os vendilhões da fé, e não contra aqueles que são tanto irmãos quanto os seus, por ter uma forma de culto diversa, sendo acusados na rua como somos, ou apedrejados ou assassinados.
Então, antes que isso chegue a Blumenau, essas agressões que já sofremos, e como disse, foram registrados nos termos da lei, e quando ligamos para o Disque 100 e dizemos qual é a cidade, certamente isso é motivo de vergonha para nós. Não que exercemos o nosso culto, a nossa fé, mas por uma questão de cidadania não vencida, não vivenciada. Cidadania, aliás, que esta Câmara de Vereadores, a respeito da qual foi bastante sensível quando, por unanimidade, aprovou o projeto de lei responsável pelo Dia Municipal da Umbanda, apresentado pelo vereador Forrest, o projeto de lei, e depois esta lei já foi sancionada pelo prefeito municipal. Agradeço em nome de todos os umbandistas do município a unanimidade. Por quê? Porque nós, ao contrário de muitos segmentos, nós umbandistas, nós não desejamos uma bancada umbandista. Nós queremos sim representantes, e todos os senhores são aqui nossos representantes, sejam católicos, judeus, agnósticos, ateus e umbandistas. Porque nós, enquanto cidadãos, e vale lembrar também eleitores, estamos aqui para dialogar. A Umbanda, inclusive, se me permitem, na fala do ano passado tracei um histórico sobre ela não é uma religião proselitista. Portanto, além de termos estado na escola para cumprir o programa que a professora fez, convidando, inclusive, diversos segmentos religiosos, como é exigido por lei, não fomos pregar, fomos traçar questões históricas, questões culturais a respeito da nossa religião. Mais uma vez cito o mestre do amor, que disse: amai-vos uns aos outros e não apedrejai-vos uns aos outros. Antes de criticar, eu preciso conhecer. Nossa casa está com as portas abertas, a Rua Rodeio 28, Casa 2, todos os domingos a partir das 16 horas, gratuitamente, para estudos e atendimentos espirituais. Todos estão convidados a comparecer, e eu gostaria de, numa linguagem bem simples, contra o preconceito e a favor do diálogo. Temos nesta cidade muitos cartazes colados dizendo assim: traga o seu amor em 3 dias, faço isso, faço aquilo. Isto não é Umbanda, isto não é Candomblé. De fato, temos muitos maus sacerdotes em nossas religiões, mas assim como nem todo sacerdote católico é pedófilo e nem todo pastor neopentecostal é ladrão, nem todo sacerdote de Umbanda e Candomblé também é vigarista. Então é preciso saber separar o joio do trigo, como mais uma vez repito, ensinou o mestre do amor, Jesus. Gostaria ainda de lembrar que todos os crimes registrados em redes sociais foram feitos boletins de ocorrência a respeito deles. Nós tivemos o apoio do Disque 100. Nós teremos a manifestação na Praça Doutor Blumenau no próximo dia 21 de agosto. No dia 15 de novembro, nós teremos, sim, a celebração do Dia de Umbanda, agora como lei municipal aprovada pelos senhores e sancionada pelo prefeito, como uma forma, assim como no ano passado tivemos o Balaio da Oxum, e o vereador Forrest também apresentou ao nosso pedido, um projeto de lei criando o Dia Municipal do Oxum, porque para aqueles que desconhecem, estamos aqui para dialogar, Oxum é o orixá do amor, o orixá das águas doces, e nós fazemos, enquanto religiosos, o cuidado e a manutenção dos mananciais, das fontes e do rio. Quando no ano passado fomos fazer uma cerimônia à beira deste rio, percebemos o quanto ele estava sujo e o quanto nós ecologicamente precisamos contribuir, seja aqui no antigo Porto Fluvial ou na prainha, para que se perceba que nós não vivemos desconectados da natureza, muito menos da natureza humana. Termino a minha fala mais uma vez agradecendo a todos e lembrando que, num Estado laico, religião sim é questão de cidadania. Não quero ver, falo na primeira pessoa, mas em nome de todos os que me ouvem, agressões físicas, como já temos visto, agressões psicológicas ou como nossos filhos. É preciso perceber que quando se agride um irmão, além de se faltar com a caridade que é ensinada em todos os templos, acredito eu, está se faltando também com a lei, porque nós temos leis que garantem o direito de expressar a sua fé, o direito de, a não ser que seja alguma atitude antiética, viver dignamente de acordo com a sua consciência. E as regras de convivência, as regras de cidadania e as regras de todas as religiões são as mesmas, mudando-se apenas o quê? As formas de culto. Muitas pessoas nos acusam sem conhecer. Conheçam, eu me orgulho de, além de dirigente espiritual, ser autor de mais de 60 livros, alguns deles traduzidos. O meu dicionário de Umbanda foi há um ano recebido pelo Papa Francisco, num gesto de boa-fé, pelo diálogo interreligioso. Como ele até hoje foi o único Papa que, quando esteve no Rio de Janeiro, recebeu um sacerdote de Candomblé. Então só não dialoga quem está ultrapassado pelo tempo. Qual o maior problema do ser humano, se me permitem, é que eu falo como religioso?
é achar que está acima de Deus. Como diz mãe Carol de Yansan, se alguém tem que me julgar, espere o meu desencarne para que Deus me julgue. Se você acha que eu sou demoníaco ou ando distante da lei, não cabe a você, meu irmão, julgar, mas sim ao mesmo Deus que nos criou. E assim como eu disse na fala no ano passado aqui, nós, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, podem perceber a minha certidão de nascimento e principalmente o meu título de eleitor não cheira a enxofre. Sou cidadão, sou religioso, sou umbandista. Rogo a Deus que Oxalá abençoe suas casas. Rogo ao meu pai Xangô, que é o orixá da justiça, que proteja esta casa de leis, para que aqui realmente se legisle apenas em nome do povo, como os senhores fizeram em nome do povo de santo, pelo dia da Umbanda e pelo dia de Oxum, que eu espero ver aprovado, para que este município ganhe mais e mais parceiros na preservação deste rio. Muito obrigado a todos e saravá, axé.